A franquia Marvel's Spider-Man tem sem sombra de dúvidas alguns dos melhores jogos do Homem-Aranha. E nós vemos isso pelo cuidado e o carinho que a Insomniac Games tem com esses jogos. À medida que cada um deles foi lançado, tivemos uma boa construção naquele universo, e as histórias, tanto das missões principais quanto das missões secundárias, não foram feitas de qualquer jeito, mas na verdade essas histórias foram feitas com qualidade e profundidade, sendo assim deixando o jogo com uma lore mais rica e interessante de se acompanhar. Portanto, os fãs puderam ficar bem satisfeitos com o andamento das histórias apresentadas nos 3 jogos lançados até agora. Mas uma dúvida acabou surgindo no meio disso. Qual caminho a história vai seguir em Marvel's Spider-Man 3? Porque lembrando do final tanto da história principal quanto de uma das missões secundárias em Marvel's Spider-Man 2, é mostrado caminhos que o terceiro jogo poderia seguir. E hoje eu vou falar tudo sobre isso logo após a abertura. Fala galera, tudo bem com vocês? A história de Marvel's Spider-Man 2 nos mostrou alguns caminhos que podem ser explorados em um futuro jogo, possivelmente em Marvel's Spider-Man 3. Porém, esses caminhos possuem uma grande diferença entre si, pois um deles iria abordar uma história mais pé no chão, enquanto o outro iria abordar uma trama envolvendo o multiverso. Mas antes de nos aprofundarmos nessas histórias, eu peço que vocês venham deixar o seu like e se inscrever no canal. Porque quando vocês fazem isso, vocês ajudam o YouTube a entender que o vídeo agradou vocês de alguma forma, e desse jeito ele vai passar a recomendar os nossos conteúdos para vocês e para pessoas com gosto parecido com o de vocês. Desde já agradeço a vocês pelo apoio e agora vamos continuar. Vamos começar falando do caminho mais pé no chão. Esse caminho giraria em torno do Norman Osborn e possivelmente em sua transformação no Duende Verde. Como vimos no final de Marvel's Spider-Man 2, após o Harry perceber que o que o Venom estava fazendo era errado, ele então abre uma brecha, permitindo que o Peter use os poderes do Anti-Venom para destruir o simbionte, só que ao fazer isso, o Harry acaba morrendo. Porém, o Miles, que também estava presente no local, usa os seus poderes de eletricidade e dessa forma ele consegue reanimar o Harry, mas ele acaba ficando instável e, de acordo com o médico, a chance dele acordar é pequena. Isso faz com que o Norman fique revoltado com os Homens-Aranha, porque ele acredita que eles são os culpados pelo estado do Harry. E mais à frente, em uma das cenas pós-crédito, é mostrado ele indo até o Dr. Octopus para tentar descobrir a identidade dos dois. Então isso já pode indicar que ele deve querer caçar o Peter e o Miles, porque se ele quisesse somente falar com eles, ele poderia simplesmente ter dado um jeito de chamá-los, e não ter ido falar com o Octopus, ainda mais sabendo que o Octopus odeia ele e tentou matá-lo no primeiro jogo. Então, Marvel's Spider-Man 2 deu início ao ódio do Norman pelo Homem-Aranha, no caso desse universo, pelos Homens-Aranha. E esse ódio pode ser desenvolvido em um terceiro jogo, mostrando o Norman agindo diretamente contra eles. Mas em algum momento, esse ódio pode acabar sendo direcionado bem mais ao Peter, porque não é difícil pensar que o Norman vai descobrir em algum momento que o Peter e o Miles são os Homens-Aranha. E no momento em que ele descobrisse isso, a revolta que ele poderia ter seria ainda maior, pois ele mesmo disse que o Peter era como um filho para ele. Sendo assim, a decepção dele seria enorme, e quem sabe essa descoberta acabe sendo um dos fatores que levaria ele a se transformar no Duende Verde. Já que tocamos na questão da transformação do Norman em Duende Verde, vamos falar o que pode levar ele a se transformar. Como é dito em Marvel's Spider-Man 2, o Norman estava trabalhando em uma nova cura, e no final do jogo, após a notícia do médico sobre o estado do Harry, o Norman fica muito triste, mas logo em seguida, quando todos saem do quarto do Harry, o Norman liga para alguém e manda ele preparar o Soro G. Esse Soro G pode ser a versão desse universo da Fórmula Duende,
que é o que transforma o Norman Osborn no Duende Verde. Nos quadrinhos, após fazer com que seu sócio Mendel Stromm fosse preso, Norman ficou com total controle da Oscorp, e em determinado momento ele encontrou anotações do Stromm sobre uma fórmula secreta que daria poderes sobre-humanos para a pessoa que a usasse. Mas o Harry, por estar cansado de não receber a atenção de seu pai e sempre ser ignorado e rejeitado, trocou um dos produtos usados na fórmula. Porém, o soro acabou explodindo no rosto do Norman, o fazendo ficar no hospital por semanas. E esse acontecimento fez com que o Norman ficasse lentamente louco, e dessa forma acabou surgindo o Duende Verde. Então, voltando para o universo do jogo, podemos já associar esse soro G à fórmula Duende, e que ela deve ser usada no futuro, possivelmente no terceiro jogo. Mas como vimos em Marvel's Spider-Man 2, o Norman está querendo usar esse soro no Harry. Porém, eu acredito que não será assim, porque se o objetivo da Insomniac for introduzir o Duende Verde nesse universo através desse soro, se o Harry então o tomasse, ele iria se transformar no Duende, e dessa forma ele mais uma vez seria um vilão em mais um jogo dessa franquia, possivelmente sendo um dos vilões principais e não um vilão de missão secundária. Sendo assim, acredito que quem vai tomar mesmo esse soro será o Norman e por consequência vai se transformar no Duende Verde. Agora, tendo em mente que o Norman pode tomar o soro G, vamos pensar como a história poderia fazer com que ele tome esse soro, e na minha visão é algo bem simples de se fazer. Para começar, vamos lembrar que o Norman está disposto a fazer de tudo para salvar o seu filho, tanto que ele colocou um simbionte nele. Então o que pode acontecer é que o Norman vai querer usar o soro G no Harry, mas a pessoa para quem o Norman ligou no final do segundo jogo, possivelmente alguém da Oscorp, pode falar para ele que o soro ainda não foi testado e que pode estar instável. E por conta do desespero, o Norman decidiria usar o soro nele mesmo. Porém, o soro faria efeito e aumentaria as habilidades físicas do Norman, fazendo com que ele mandasse a sua equipe preparar mais desse soro G para poder ser usado no Harry. E o Norman, por estar se sentindo bem mais forte, ele começaria a caçar os Homens-Aranha, e enquanto ele está tentando acabar com os aranhas, ele ficaria cada vez mais obcecado pelos dois, e por conta disso, os outros efeitos do soro G poderiam aparecer, já mexendo com a mente dele, e no decorrer da história, o Norman pode conseguir capturar os aranhas, e dessa forma ele descobriria a identidade deles, como nos quadrinhos, quando o Duende Verde consegue capturar o Homem-Aranha e retirar a máscara dele. Só que nesse universo do jogo, após o Norman descobrir que o Peter era o Homem-Aranha, esse seria um dos fatores que faria o Norman perder a sanidade de vez e assim se tornar de fato o Duende Verde. Agora vamos falar do caminho que pode levar a uma história envolvendo o multiverso em Marvel's Spider-Man 3. Para começar, vamos lembrar do final de uma das missões secundárias de Marvel's Spider-Man 2, no caso a missão dos Spider-Bots. Essa missão dos Spider-Bots consiste em você pegar todos que estão espalhados pelo mapa, e eles são colecionáveis que fazem referências a vilões do Homem-Aranha e a outras versões do personagem. Após você encontrar todos eles, o Gank consegue decodificar uma mensagem que revela o endereço, que leva até um terminal antigo de um metrô que está fora de serviço. Sendo assim, você pode ir até lá tanto com Peter quanto com Miles, e quando você chega lá, é aberto um portal idêntico aos portais do filme do Aranha Verso, e uma bartender chamada Delilah aparece e começa a conversar com a gente. Ela fala que descobriu que Spider-Bots rebeldes são perigosos e ruins para os negócios. Sendo assim, ela recolhe todos eles e ainda diz que se o Miguel vier atrás deles, achado não é roubado. Toda essa cena é uma referência ao filme do Aranha Verso, e essa personagem, a Delilah, estaria no filme, mas ela acabou sendo cortada. A Delilah é uma assassina que foi altamente treinada por Jacob Conover, um ex-repórter do Clarim Diário, que ao enfrentar problemas financeiros, cobrou seu favor de Dom Fortunato, um chefão do crime que o colocou como o terceiro criminoso a se chamar Rose. E uma das pessoas que passou a trabalhar para o Rose
foi a própria Delilah. A cena onde ela aparece no jogo mostra ela sendo bartender em um bar que nos quadrinhos é chamado de Bar Sem Nome, um local onde os vilões do Homem-Aranha vão para relaxar e socializar. Esse bar iria aparecer no Aranhaverso em algum momento do filme e também na cena pós-crédito, mostrando o Mancha sendo humilhado dentro dele pelos vilões e pela própria Delilah. Mas na cena pós-crédito, após ter ficado mais forte, ele retornaria ao Bar Sem Nome e assim acabaria com todos aqueles que o humilharam anteriormente. Outra coisa importante que temos na cena da Delilah no jogo é a citação ao Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099. A citação a ele é bem breve, mas dentro dessa cena, quem assistiu ao filme ou quem já conhece o personagem dos quadrinhos, entende que é do Miguel O'Hara que a Delilah está falando. Então, com toda essa cena podemos entender que existe uma conexão entre o Aranhaverso e o universo da Insomniac. Porém, a conexão entre os dois não foi feita somente no jogo, porque o Homem-Aranha da Insomniac também aparece no filme do Aranhaverso, mas no caso da cena do jogo, pode ser apenas uma referência visual ao Aranhaverso, especificamente aos portais do filme, e não que esse universo criado pela Insomniac faz de fato parte do multiverso que é mostrado no filme. E eu digo isso porque na HQ Aranha-Geddon, onde temos uma história de multiverso, vemos o Homem-Aranha do PlayStation sendo recrutado pelo Homem-Aranha Superior para ajudá-lo a enfrentar a ameaça dos herdeiros. Sendo assim, essa história adicionou o Aranha da Insomniac ao multiverso, e essa história é canônica no universo do jogo, e isso é confirmado na HQ prequel de Marvel's Spider-Man 2, onde o Aranha-Geddon é citado durante a luta do Peter e Miles contra o vilão Tarântula. Portanto, antes de Marvel's Spider-Man 2, o Peter desse universo já participou de uma aventura de multiverso. Então, sabendo disso, podemos pensar que a cena do jogo pode ser mesmo somente uma referência visual ao filme. Mas eu não descarto que ela pode ser mesmo uma referência direta ao filme, porque como o Homem-Aranha através do Aranhaverso saiu no mesmo ano do jogo, possivelmente a cena em questão só seria para aproveitar o hype do filme e trazer somente uma referência divertida a uma produção do Homem-Aranha que saiu no mesmo ano, e não que ela pode fazer com que o próximo jogo venha trazer os aranhas da Insomniac interagindo com os personagens do filme em uma mega história. Agora, aqui para a minha teoria, eu prefiro ir pelo lado de que essa cena do jogo traz sim algo de multiverso, mas sem que ele seja aquele multiverso que foi mostrado nos filmes, porque dessa forma a Insomniac pode ter mais liberdade de trabalhar e assim fazer a história do jeito que ela quer, sem precisar desenvolver o jogo em cima das regras e conceitos apresentados no filme do Aranhaverso. E além disso, algo que acredito é que realmente a Insomniac, se quiser, pode criar o seu próprio multiverso. Porque se analisarmos o filme do Aranhaverso e ainda pensarmos na história do Aranha-Geddon, vemos que no filme não existe nenhuma referência ao Aranha-Geddon. E não faria muito sentido o filme não ter referência a isso se a HQ fosse canônica nesse universo. Porque essa HQ tem uma mega aventura de multiverso com diversas pessoas aranha. E temos nessa história também até mesmo o Capitão Universo, que nessa história foi o próprio Miles Morales durante um tempo. E um personagem que tem muito destaque tanto nessa HQ quanto na primeira história do Aranhaverso nos quadrinhos é o Homem-Aranha Superior, mas no filme ele mal aparece e nem tem grande destaque. Porém, o mesmo vale para o próprio Miguel O'Hara, que na HQ do Aranha-Geddon e na primeira história do Aranhaverso nos quadrinhos, ele não ganha tanto destaque também. E eu estou comparando esses dois personagens porque em ambas as mídias, cada um deles é importante. No caso, o Homem-Aranha Superior é importante na história do Aranhaverso nos quadrinhos e o Miguel O'Hara é importante na história do Aranhaverso no filme. E lembrando que até mesmo No Way Home de certa forma é citado em Homem-Aranha através do Aranhaverso, quando o Miguel fala do Doutor Estranho e do Nerd da Terra 19999, que é a Terra do UCM. E essa citação acontece quando o Miguel está falando das bagunças que ele tem que arrumar. Sendo assim, ele deve estar citando o feitiço do Doutor Estranho para que as pessoas esqueçam que o Peter era o Homem-Aranha.
Então nesse momento o Miguel está citando algo importante, e mesmo o Aranha-Gedon sendo importante, não temos referência a ele. Portanto, nós podemos ver que cada mídia pode ter criado o seu próprio multiverso, e não que o que acontece nos quadrinhos acontece da mesma forma no filme. Mas mesmo sendo muito mais fácil dizer que o multiverso do filme é canônico no jogo, a HQ do Aranha-Gedon acaba quebrando um pouco isso, porque se ela é canônica no universo do jogo e não é em nenhum momento sequer referenciada no filme, então isso dá a entender que existem dois multiversos, onde cada um deles possui o Homem-Aranha do PlayStation. Mas se no terceiro jogo a história tiver trama de multiverso, então ela vai acabar levando em consideração o que aconteceu nas HQs, especialmente em Aranha-Gedon, que foi a primeira aventura multiverso do Aranha da Insomniac. Então, tendo em mente isso, podemos teorizar mais a fundo como seria essa história multiverso do Marvel's Spider-Man 3, e nós podemos ter de base o jogo que até então nem tinha sido anunciado e já pode ter sido cancelado, no caso Marvel's Spider-Man The Great Web. Pelo que sabemos, esse jogo exploraria o tema de multiverso e seria focado no multiplayer, e até mesmo 2 trailers desse jogo foram vazados mostrando outras versões de aranhas, como a própria Spider-Gwen entrando em um portal. Esse jogo teria sido cancelado, mas um insider chamado Silk Knight comentou sobre esse possível cancelamento, e nas palavras dele, não parece certo afirmar que um jogo não anunciado foi cancelado. Porém, outra coisa que ele também disse, e eu achei importante, é que desenvolvimentos passam por muitas fases, e ao longo do tempo, muitas vezes se transformam em algo diferente, ou se tornam parte de algo diferente. Então, pessoal, algo que podemos pensar é que esse jogo em si poderia ter sido cancelado, no caso a parte de jogo como serviço, porém a sua história ainda poderia ser usada em um novo projeto, no caso em Marvel's Spider-Man 3, mas essa história teria que ser mais desenvolvida para se encaixar melhor em um jogo focado na narrativa. E pelo que sabemos, o objetivo em The Great Web seria proteger a Grande Teia, que eu acredito ser a Teia da Vida e do Destino. E essa trama envolvendo a Grande Teia poderia ser interessante, mesmo que nos quadrinhos ela tenha sido bem explorada nas sagas do Aranhaverso, poderíamos ter isso agora sendo abordado nos jogos, ainda mais lembrando o final da saga O Fim do Aranhaverso, porque lá nessa saga a Teia da Vida e do Destino é resetada, e essa saga serviu para dar um encerramento ao Aranhaverso nos quadrinhos. Então, caso a Insomniac quisesse trazer uma história de multiverso para o Marvel's Spider-Man 3, ela poderia fazer isso de uma forma tranquila, porque não teria já uma saga envolvendo o Aranhaverso acontecendo. Sendo assim, ela não precisaria fazer o jogo todo dentro de uma trama que já havia sido iniciada, mas na verdade ela poderia criar uma trama nova envolvendo a Grande Teia. E acredito que por mais que fosse legal ter diversas versões de Aranha participando de uma possível história de multiverso no jogo, poderia ser melhor a história ter um número menor de versões de Aranha, porque assim cada uma receberia o seu devido destaque e assim cada uma delas poderia ter o seu próprio desenvolvimento. Agora, quem poderia ser o vilão desse jogo? Eu acredito que poderia ser o Morlun, porque na saga do fim do Aranhaverso, ele foi humilhado e descobriu que os herdeiros são na verdade os totens dos sanguessugas, os totens mais fracos de todos. E eles comem as aranhas somente para pegar o poder delas e assim terem acesso à Teia da Vida. Sendo assim, poderíamos imaginar que o Morlun, após recuperar o seu poder, poderia querer mudar a hierarquia dos totens e assim colocar os herdeiros realmente acima de todos os totens, principalmente acima dos totens aranha, que até então eram tratados por eles somente como alimento. Mas aqui nesse cenário, o Morlun tentaria dar um novo reset na Teia da Vida, só que de uma forma diferente de como foi feito na primeira vez, porque agora ele poderia tentar fazer, através desse reset, com que sua família tenha controle e acesso total à Teia da Vida e do Destino. Sendo assim, eles poderiam ditar como seria o destino de toda a humanidade pelo multiverso, porque a Teia da Vida e do Destino serve como um mapa que traça o destino da humanidade. Então, com os herdeiros tendo controle disso, eles poderiam até mesmo tentar desfazer os totens aranha, no caso traçar o destino deles, fazendo com que eles nunca se tornem pessoas aranha, e com isso eles iriam deixar esse mapa do destino da humanidade
do jeito que eles quisessem. E mesmo que o Morlun já tenha sido vilão na saga do Aranhaverso, ele parece ser alguém que teria motivação para querer atacar a Teia da Vida agora. Ainda mais sabendo que ele e a sua família são os totens mais fracos que existem e que os aranhas já possuem o seu destino traçado junto à Teia da Vida, porque eles são os protetores dela e assim possuem acesso à vontade a ela. O Morlun poderia achar isso uma grande ofensa à sua família, ainda mais sabendo que ele saiu como derrotado e também humilhado no fim do Aranhaverso, enquanto todos os aranhas saíram completamente por cima vitoriosos e usando ele mesmo para isso. Então acredito que o Morlun pode ser um baita vilão e com uma motivação que pode fazer sentido com as histórias onde ele participou. Porém, como não surgiu uma nova saga de Aranhaverso nos quadrinhos, a Insomniac pode também usar algum outro vilão ou apresentar um totalmente novo, e assim desenvolver ele e dar uma boa motivação para ele querer atacar a Grande Teia. E agora que já falamos da parte do vilão desse jogo, vamos falar dos seus protagonistas, que nesse cenário eu coloquei o Miles e também a Silk, que provavelmente estará no jogo. Aqui nesse cenário não teríamos o Peter protagonista, e eu estou me inspirando um pouco no próprio filme onde o Miles é o protagonista. Antes o Miles tinha recebido um jogo em uma escala menor, mas agora acredito que ele pode ter um jogo no mesmo nível dos jogos principais da franquia, porque se a gente pegar os filmes, por exemplo, onde temos uma história que é grande, vemos que o Miles se sai muito bem e consegue ser um ótimo protagonista. Nos filmes ele recebe um grande desenvolvimento e com isso vemos o personagem dele amadurecer, e isso porque ele foi bem trabalhado. E no jogo não é diferente, porque lá o Miles também amadureceu e passou por um desenvolvimento tão grande que o Peter decidiu dar um tempo e deixar a cidade com ele, tanto que ele se tornou o Homem-Aranha principal do universo da Insomniac, e isso foi confirmado pelo diretor narrativo e a roteirista de Marvel's Spider-Man 2. Mas isso não significa que o Peter não apareceria no jogo. Ele poderia aparecer sim, só que ele não seria um dos protagonistas, e acredito que agora com toda a evolução do Miles, ele pode carregar esse novo jogo. Porém, ele não estaria sozinho, porque a Silk estaria com ele, e provavelmente quem ensinaria a Silk a usar os poderes caso ela não tenha ganhado eles antes desse terceiro jogo, vai ser o próprio Miles, e isso porque ela deve se tornar a irmãzinha dele. Então nessa teoria eu coloco o Miles e a Silk como os protagonistas principais. Mas como se trata de multiverso, precisamos ter mais versões de Aranha junto com os protagonistas, e eu acredito que poderemos ter a Spider-Gwen, porque ela poderia fazer um paralelo com o próprio Miles, por eles talvez terem a mesma idade e estarem lidando com essa vida de super-herói. Poderíamos ter o Porco-Aranha, porque ele poderia ser um bom alívio cômico. Poderíamos ter também o Homem-Aranha britânico, e eu colocaria também nesse time de aranhas o Homem-Aranha superior, porque eu gosto bastante do traje dele. Mas acho que seria um pouco difícil para essa equipe trabalhar com ele por conta do seu ego enorme. Mas acredito que se a história amadurecer ainda mais o Miles, acho que podemos colocar ele então para bater de frente com o Aranha Superior, na questão de como eles vão resolver as coisas nessa missão, porque o Aranha Superior não tem piedade nenhuma dos vilões, ao ponto de até mesmo matá-los. Sendo assim, poderia ser interessante ver qual dos ideais a equipe iria seguir, o do Miles ou do Homem-Aranha Superior. Então aqui nesse cenário, teríamos a equipe de aranhas tentando impedir o Morlun de tentar dar um novo reset na Teia da Vida, para colocar a sua família realmente acima de todos os outros totens e com controle total ao mapa que traça o destino da humanidade, podendo assim decidir como seria o destino de cada pessoa, inclusive dos totens aranha. A franquia Marvel's Spider-Man da Insomniac está sendo realmente feita com carinho e cuidado, e acredito que independente de qual caminho eles seguirem em Marvel's Spider-Man 3, acredito que eles vão fazer bem feito. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Qual caminho vocês acham que vai ser seguido em Marvel's Spider-Man 3? Um caminho pé no chão com o Duende Verde como vilão, ou um caminho envolvendo o multiverso com o Morlun sendo o vilão da história? Deixem a opinião de vocês nos comentários e pessoal, não saiam desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. Muito obrigado pela companhia de vocês nesse vídeo e até a próxima.